Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos dar início à escola dominical de hoje, 18 de fevereiro de 2018. Às 7 horas. 19 horas. É isso aí, Luísa? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Passou das 6? Agora é noite mesmo. Hoje nós vamos dar início à lição número 3, ok? Do livro de Efésios. Na lição 1, eu disse aqui que os 3 primeiros capítulos de Efésios tratam da parte doutrinária ou teórica, não é? Do que a igreja é, né? Do que ela recebeu de Deus, de quem é a igreja. Nós aprendemos que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, né? Nós vimos que Deus derramou várias bênçãos, dentre elas a eleição, predestinação, a graça irresistível, a redenção, a iluminação, a herança, a segurança da salvação, né? Na lição passada, lição 2, nós aprendemos a importância de orarmos pela vida espiritual da igreja, ok? Através do trecho do capítulo 1, verso 15 até o verso 23, quando Paulo faz a oração pela igreja de Éfeso, não é? E eu espero que essa tenha sido uma semana em que você aproveitou melhor o seu tempo de oração, para orar pela vida espiritual da igreja, ok? Colocando em prática aquilo que a gente tem aprendido aqui, tá? Na lição de hoje, lição 3, tá? Nós vamos tratar da intervenção poderosa feita por Deus na vida da igreja. Muito importante esse trecho, meus irmãos. Esse é um dos trechos mais importantes da palavra de Deus, um dos textos que diz respeito à transformação que Deus faz na vida das pessoas, ok? Um dos textos mais importantes sobre esse assunto, ok? A gente pode dizer também que é um dos textos, né, que dá certeza da salvação, né? Que trata da salvação, né? Da certeza da salvação. Você quer lembrar de algum trecho, algum versículo? Não, é o próprio começo, mas nos deu vida, estando nós mortos, nos nossos delitos e pecados, né? Quer dizer que nós estávamos mortos, né? Isso. Então, nós vamos falar bastante sobre isso hoje, do que Deus fez, do que Ele fez, onde Ele pegou a gente e onde Ele nos levou, né? E isso tem tudo a ver com salvação, mas quando eu te perguntei a respeito da certeza, eu queria saber, porque às vezes quando a gente fala de certeza, a gente vai talvez para alguns textos que falam assim, ó, que você está na mão do Pai, da mão do Pai ninguém pode arrebatar, né? Quer dizer que você não vai se perder em momento nenhum. O Evangelho de João fala muito sobre isso, né? Mas ainda não pensei nesse texto aqui, alguma coisa que fala sobre isso. Lá no capítulo anterior, que a gente viu, nós somos selados com o Espírito, aí sim, né? Um selo, uma garantia que nós vamos chegar lá, né? Aí sim, Carlos, aí ele fala sobre certeza, né? Mas fala sobre salvação. Então esse é o assunto, tá? Desse trecho, tá? E a ideia central desse trecho, ok? É o grande amor de Deus que traz o homem da morte para a vida. O grande amor de Deus que traz o homem da morte para a vida. Então eu disse domingo passado que o homem, a igreja, é grandemente abençoada por Deus. E hoje nós vamos aprender que a igreja é grandemente amada por Deus, ok? Profundamente amada por Deus. Nós temos 2 desafios para a lição de hoje, lição número 3, tá? Primeiro desafio, eu quero que você entenda a condição de todos os homens. Quem nós somos? Como nós nascemos? Em que estado nós nos encontramos diante de Deus? Ok? Qual a condição de todos os homens? Tá? E entenda também o que Deus fez, a intervenção de Deus em favor dos seus escolhidos, da sua igreja. Ok? O que Deus fez. Então quero que você compreenda essas 2 verdades, tá? E segundo desafio, eu quero te desafiar a entregar-se com fé ao Deus de amor, se você ainda não fez isso, ok? Eu quero desafiar você a entregar sua vida com fé nas mãos desse Deus de amor. E também eu quero te desafiar a decidir-se por servi-lo sacrificialmente. Porque a gente vai ver aqui no versículo 10 que Deus, Ele preparou boas obras para que nós as pratiquemos. Isso significa servir a Deus com a nossa vida, né? Praticar obras que agradam a Deus, boas obras, para a glória de Deus, né? Uma vida
que honre a Deus. Ok, então tendo dito isso, eu quero convidar vocês para Efésios 2, dos versículos 1 a 10, para fazer a leitura. Efésios capítulo 2, começando no versículo 1 até o 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa noite, por essa chuva, Deus, o Senhor faz cair sobre nós. Nós te adoramos, Deus, porque o Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas, Deus, e o Senhor conduz todas as coisas para a tua glória. Queremos te agradecer por esse texto de Efésios 2 que foi lido. Queremos pedir, Deus, o auxílio do Senhor para compreendermos, Deus, as verdades contidas nesse texto. Deus, e para aplicarmos essas verdades em nossas vidas nessa noite. Para sermos edificados pelo Senhor nessa noite, Pai. Transformados pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, eu disse para vocês que o texto vai falar sobre a condição natural de todos os homens, tá? Os primeiros 3 versículos vão tratar basicamente disso. Quem são os homens? Como eles nascem? Qual a condição deles diante de Deus? Como eles se encontram, espiritualmente falando, diante de Deus, tá? Então, nós vamos ver 2 fatos importantes a respeito da condição natural de todos os homens. O primeiro fato está muito claro, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos. Então, todos os homens, antes de se converterem, é claro, estão mortos diante de Deus. Nós já nascemos mortos, espiritualmente. É isso que a Bíblia ensina. Nós já nascemos perdidos, tá? O que é morto? O que é estar morto espiritualmente? O que é estar morto espiritualmente, irmão? Vamos lá. Separado de Deus, né? O que você falou, irmão? Fora da presença, separado, afastado de Deus. O que mais pode dizer? O que é estar morto? Sem comunhão, incapazes de nos comunicarmos ou de nos relacionarmos com Deus. Isso é muito sério. A Bíblia ensina que nós, sem conversão, estamos mortos. Não temos comunicação com Deus, não temos relacionamento com Deus, não temos participação em nada de Deus. Estamos afastados, separados. Tanto é quando a gente fala, a pessoa morreu, o corpo dela se separou do espírito, não é? A parte física ficou no cemitério e a parte espiritual, Deus sabe para onde foi, né? Ou para um lugar ou para o outro lugar. Não tem meio termo, né? Não tem um lugar, o terceiro lugar.
Ou a presença de Deus aguardando o julgamento, ou afastado de Deus aguardando o julgamento. Não é? Então, quando a gente pensa na nossa própria vida, a gente tem que lembrar disso. E quando a gente pensa nas pessoas que estão ao nosso redor, nos cercando, a gente tem que lembrar disso. Nascemos mortos. Estamos vivendo num mundo de mortos. Talvez, possivelmente você está aqui hoje, talvez alguns, não sei, eu não conheço o coração de vocês. Talvez tenha alguns que estejam mortos ainda. A gente tem que parar para pensar nisso. Nós temos, a igreja tem que ser luz no meio das trevas, né? Então, primeira condição, estão mortos, todos estão mortos. Fala, Everton. Então, assim, tem uma frase que o pessoal usa muito, né? Se a pessoa não aceita Jesus, ela vai para o inferno. Na verdade, ela já está no inferno, está morta. É Jesus que transforma ele traz a glória dele, né? E agora eu vejo muita evangelismo, o pessoal falando que, você vai, não, a gente já nasce condenado por lado de fuga, o cara nunca fala, a gente já nasce condenado. É Jesus que nos escolhe, nos regenera e leva quem não vai com ele, né? Então, assim, a vontade está errada no evangelismo. A gente já nasce condenado, mas a gente ainda não está no inferno. Sim, no questão de localização, né? Se a pessoa se Deus não escolheu primeiramente, a pessoa não se render, consequentemente ela irá para o inferno. Isso, né? Mas não está errado você falar, se você não se converter, você vai para o inferno. Porque na hora de evangelizar, tem que deixar entender que a pessoa está morta. Sim, está certo. Isso. Às vezes não é essa frase que a gente usa. Sim. Aí a pessoa às vezes entende que ainda não pode escolher alguma coisa. Na verdade, a gente não escolhe nada. Ela pode tomar uma decisão, né? Sim. Então é isso que a gente tem que fomentar nas pessoas, que levar as pessoas a falar, olha, você precisa tomar uma decisão. Porque a gente não sabe qual decisão Deus tomou, né? Mas nós temos que convocar as pessoas para uma decisão, um chamado, né? Claro, um bom exemplo, que o Eric falou que você está falando, os dois ladrões foram crucificados. Lado a lado com Jesus, né? Eles tiveram a oportunidade. Um não aproveitou e o outro aproveitou. Isso. Um foi para o inferno e o outro foi para a presença de Deus. Hoje mesmo. Paraíso, hoje mesmo. Só que a gente entende que um foi escolhido Isso. e o outro Não. Tem razão. No último minuto, 45 minutos do tempo aqui. Aos olhos humanos, né, cara? Aos nossos Aos nossos olhos. Mas assim, eu entendi o seu argumento, mas não está errado. Porque fisicamente falando, né? Não é, nem vem fisicamente falando, mas geograficamente falando, né? A pessoa vai para o inferno. Embora ela já esteja condenada. Então isso é morto, é estar morto, tá? Qual é o alcance da morte? Eu já falei, né? Mas o versículo 3 fala isso. Alguém pode ler para mim, bem forte? Entre os quais também todos nós andamos. Outrora. Isso. Todos nós andamos outrora, ok? Ele está falando dos pecados, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, entre os quais andastes outrora, versículo 2, e no versículo 3 ele volta, dizendo, entre os quais também todos nós andamos, não é? Quer dizer, não só algumas pessoas estão mortas em seus pecados, né? Não só algumas pessoas, mas todos sem Cristo estão mortos em seus pecados. Todos estão perdidos sem Cristo. É preciso que Cristo transforme a vida para que ela saia do estado de morte e alcance a nova vida, não é? Então, o alcance dessa morte é que, entre os quais também todos nós andamos nos delitos e pecados. Portanto, todos nós, mesmo nós que somos cristãos convertidos hoje, todos nós um dia já fomos mortos espiritualmente. Antes de nos entregarmos a Cristo, estávamos mortos. E nascemos de novo pela graça, não é? Beleza? Tá aí? Na Bíblia está assim, de fato, todos nós éramos como eles. Isso. E vivíamos de acordo com a nossa natureza. Mortos, né? Pecadores, né?
A causa. Qual é a causa da morte? O que nos deixava mortos? Pecado. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou por causa dos vossos delitos e pecados. As nossas iniquidades, ou os nossos pecados, nos separam, nos afastam do relacionamento com Deus, da vida com Deus, do Deus Santo e Poderoso. Isso é dito no versículo 1 e também é dito no versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, por causa dos nossos delitos, dos nossos pecados, das nossas falhas, sejam elas por ação, ou por comissão, ou por omissão, coisas que você faz que são erradas, ou coisas que você deixa de fazer, que você sabe que deveria fazer, mas não faz, isso também é pecado, né? Tiago fala sobre isso, né? O livro de Tiago fala sobre isso. Se você sabe que deve fazer uma coisa e não faz, nisso você está pecando, né? Então isso é um pecado chamado de pecado por omissão, né? Então, tem um texto lá em Isaías 59, brilhante, né? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Isaías 59, 2. O pecado separa o homem de Deus, ok? Pecado separa o homem de Deus, é a causa da morte, é o que nos afasta do Senhor. O texto também diz algumas coisas que nos escraviza no pecado. Versículo 2. Vamos ler desde 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Irmãos, o que escraviza o homem no pecado, em primeiro lugar, é o mundo. E quando Paulo diz aqui mundo, ele não está se referindo às pessoas, tá? Quando lá em João 3, Deus amou o mundo de tal maneira, ele está falando às pessoas. Aqui não. Aqui ele está falando de um sistema, de ideologias, de práticas e padrões considerados corretos pelas pessoas, pela sociedade. Ok? Então, o curso deste mundo, o caminho deste mundo, são as ideias, os conceitos que a sociedade aceita como corretos, como dignos, como aceitáveis, né? E não é esse o caminho que a gente deve seguir, né? Exemplo, nós seguimos o curso deste mundo quando a gente toma por correto algumas verdades que a gente escuta por aqui na sociedade. Exemplo, o que as pessoas falam sobre Deus, né? Não, mas Deus não vai julgar ninguém, não. Deus é amor, não é? Isso é seguir o curso do mundo, quando a gente concorda com essas ideias, não é? Família, gente, hoje é o que você quiser que seja família. Isso é seguir o curso do mundo, né? A palavra de Deus tem um padrão para a família, né? Pecado não existe. Seguir o curso deste mundo, não é? Salvação, isso aí é cada um, né? Sexualidade, não é? Seguir o curso deste mundo. Uma frase diferente, discutindo sobre a palavra de Deus, sobre a salvação. Tem um cara muito inteligente, guerreiro, né? Assim, vamos comparar com o pai. Se Deus é o Criador e nós, como pai, pegar o nosso filho e vamos disciplinar ele pelo resto da vida. Entendeu? A comparação dele. Então Deus, quando criou o homem e ele vai para o inferno, ele vai ser disciplinado pro resto da vida, né? Isso. Aí ele falou assim, você como pai, se você vai disciplinar seu filho, você vai dar uma disciplina dele, seja corrigir alguma coisa, pro resto da vida, né? Uhum. Então, aí as pessoas usam o quê? Um pensamento humano para definir o conceito divino. Porque a gente vai ficar com o quê? Com o que a gente acha que é o correto ou com o que a Bíblia diz que é o correto, não é? Então, quando a gente despreza o que a Bíblia diz que é o correto e fica com o que a gente acha que é o correto, boa noite.
a gente está fazendo uma escolha segundo o curso deste mundo, não é? Por isso que a gente tem que estar atento, né? Porque a própria fala das pessoas segundo o Arley já está errado, porque assim, vai disciplinar a pessoa eterna. Ali não é disciplinar, aquilo é a sentença, é o julgamento eterno que a pessoa recebeu no caso de rejeitar. As pessoas distorcem. Ah, Deus vai disciplinar. Não, a disciplina é para produzir uma melhora. Nesse caso, do julgamento, quando a pessoa vai para o inferno, ela não vai com a disciplina. Juízo, né? Juízo, julgamento. Então, essa é a primeira coisa que escraviza o ser humano no pecado, ou que influencia, né? E no caso do incrédulo, escraviza mesmo, né? Até que ele se converta e seja livre, liberto, né? Das amarras. Todo homem é induzido e pressionado a pecar pelo mundo. E lembra, repetindo, o mundo não são as pessoas, mas as ideias, a ideologia que se julga correta pela sociedade. Então, se a sociedade julga que é correto eu andar sem roupa durante esse período do carnaval, o que tem, gente? É carnaval, não é? Todo mundo faz. Mas o que a Bíblia fala? Então, eu vou seguir o curso do mundo ou eu vou seguir a palavra de Deus? E às vezes a gente se sente pressionado a pecar por conta do curso do mundo. A segunda coisa que escraviza o homem no pecado, o diabo. Diz aí, versículo 2 ainda, Efésios 2:2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aparecem 2 nomes aí para o diabo: o príncipe da potestade do ar, aquele que está governando, não é? O ar. É difícil definir isso, mas a gente compreende que ele está falando que Satanás ele recebeu a autoridade para governar, né? E para influenciar. Qual é o príncipe deste mundo? Né? O príncipe deste mundo. Tá? Em 2 Coríntios também 4:4, a gente pode ver isso, não é? O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás está atuando hoje, agora, ele atua. Especialmente em quem? Os filhos da desobediência, né? Então, ele atua, ele escraviza, ele influencia. E externamente, e naqueles que não são convertidos, até mesmo internamente. O diabo ele pode possuir o corpo de uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não se converteu, né? Ele tem esse poder, né? Mas não pode possuir, né, alguém que tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem como habitar no mesmo corpo com o diabo. E por último, diz aí o versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Todos nós já vivemos nisso. Terceiro inimigo que escraviza o homem no pecado, a carne. A carne não é o corpo apenas, tá? A carne é a natureza pecaminosa. É um inimigo interno nosso. E nós vamos lutar com ele, irmãos, até o último dia da nossa vida. Só que nós não somos mais escravos, porque nós somos libertos do pecado, né? A Bíblia fala para a gente lutar. Há uma luta entre o espírito e a carne. Gálatas 5 fala sobre isso, ok? Que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito, porque são inimigos entre si. Há uma luta espiritual nisso, né? Desde Adão, né? Todos os seus descendentes possuem a tendência de satisfazer a satisfação própria, do egoísmo, não é? De viver conforme agrada, em rebelião contra Deus e contra qualquer outro, contra pai, mãe, né? A gente não quer ninguém mandando na gente, né? A gente tem que ser sincero. Eu não gosto que fica mandando em mim, né? Mulher não gosta que marido manda nelas, né? Filho não gosta que pai manda. Ninguém gosta de ser mandado. A gente quer ter nossa liberdade de fazer o que bem quiser, a hora que bem quiser. Isso é carne. Aí seu Bené, põe de castigo.
Essa natureza, ela nos influencia, ela nos provoca, ela nos induz ao pecado. Ok? Então esses são os 3 inimigos do cristão, mas apenas inimigos. Ok? Porque o cristão já não está mais escravizado por eles. Tá? Então, primeiro... Aquele versículo fala que nossa luta não é contra a carne, mas sim contra o... Isso. Boa pergunta. O que esse versículo quer dizer, gente? Que a nossa luta não é contra a carne. Isso. Não é contra homens. Ok? A nossa luta não é física. Não é uma batalha de armas, de revólver. Esse é o sentido do texto. Mas a nossa batalha é espiritual. Ok? A nossa luta não é física. Como era na época, Roma, entendeu? Israel. Não, a nossa batalha não é essa. Israel ainda está... Hã? Israel ainda está fisicamente... Sim, mas a nossa batalha como igreja não é essa, né? Então, a primeira condição natural de todos os homens é que eles estão mortos. Agora sim, Everton. A segunda condição natural de todos os homens, versículo 3, finalzinho. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos por natureza filhos da ira, né? Mas aqueles que se convertem recebem o perdão de pecados e não estão mais debaixo da condenação de Deus. São livres da condenação. Mas a condição natural de todos os homens, eles são condenados, culpados de seus pecados, ok? Até que se convertam, ok? É interessante você falar isso aí quando se refere a todos os homens. Às vezes quando você fala refere a todos os homens, você está pensando na pessoa no ser adulto, né? Essa ideia de que criança é inocente, é um anjinho, você tira, a partir do momento que nasceu, já nasceu imputado. Já nascemos culpados, né? Nascemos com a natureza pecaminosa, nascemos com a vontade de pecar e pecando, né? Infelizmente, é preciso falar isso, ou felizmente, né? É preciso ser sincero, que a gente fala o que a Bíblia diz, não é? Mas é um assunto polêmico isso aí. Não, o assunto polêmico é até que idade Deus vai, né, jogar uma criança no inferno. Agora, que todos nascem pecadores, esse é fato, né? Não tem como negar. O assunto polêmico morre ainda Deuteronômio 29, 29. Isso. Então, as coisas inconvertas, as descobertas nos pertencem. As coisas... Uma criança que nasce já não tem como você provar. Se Deus é misericórdia dele, é com ele, é filho, é para ele. Se você crê na predestinação de Deus, qual é a diferença de escolher uma criança ou um adulto? Não tem diferença nenhuma. Porque... O que eu falei, é dele, para ele, com ele. Então não tem polêmica nenhuma, porque é a mesma coisa ele escolher uma criança ou deixar de escolher, como assim como ele escolheu um adulto. Não adianta a gente prosseguir nisso, porque o que acontece? Não é? A gente é um assunto. A polêmica, Gabriel, é que talvez não seja a minha polêmica nem a sua, né? Quando ele não consegue provar, ele não está provando, ele não pode. Porque algumas pessoas dizem, não, mas uma criancinha que morre pequenininho, talvez, vamos supor que você está aqui e perdeu uma criança na gestação ou bem pequeno, talvez você vai ficar querendo saber isso, né? Mas eu vou lá para você, olha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, isso aí é só você e Deus, é só com Deus. Isso tudo tem a ver com a inocência e a consciência. Isso tem a ver com né? O que Deus quer, o que Deus deixou oculto, Ele não revelou, então... Os cientistas estão procurando resposta para uma coisa que eles não gostam. Mas assim, o que nós sabemos e biblicamente podemos afirmar é que todos são pecadores e precisam da graça de Deus, né? Então, é o que a gente está afirmando aqui. Éramos por natureza, né? Nascemos assim, filhos da ira, condenados à ira de Deus por causa do pecado, do nosso pecado. Porque o salário do pecado, essa é a condenação, tá? Se todos são pecadores, todos estão condenados, ok? No final do mês, ou seja, no final da vida, a morte aguarda todo pecador. Ok?
Beleza, essa primeira parte. Agora a segunda parte, eu quero que vocês entendam a intervenção sobrenatural de Deus. O que Deus fez então? Alguns dias atrás estávamos estudando, eu e Elaine, com os vizinhos, e a gente estava falando desse assunto, que todos são pecadores, e que o salário do pecado é a morte. E ela falou, então como é que faz? Como que faz para a gente ir para o céu, para a gente estar com Deus? Eu falei, boa pergunta. Então olha só, versículo 1 diz, Ele vos deu vida, tá? Então Deus, primeira coisa que Ele fez aqui no texto, tá? Ele deu vida. Ele nos deu vida, versículo 1 fala isso, versículo 5 fala isso. Estando nós mortos, nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Não é? Deus, Ele interveio na raça humana. Não é? Ele quebrou o silêncio e a morte, vamos dizer assim. Não é? Ele trouxe luz nas trevas. Ele interrompeu a condição natural dos homens. Ele trouxe-nos da morte para a vida, como diz lá João 5,24. Né? Todo aquele que nele crê, é claro, né? É trazido da morte para a vida. Ele transformou o destino daquele que crê, não é? Que era a ira de Deus, filhos da ira, para a misericórdia de Deus. Versículo 4 diz, mas Deus sendo rico em misericórdia, não é? Ele terminou com o estado anterior que nos governava, que era a morte. É o estado que nos governava. Ele nos libertou das amarras do mundo, do diabo e da carne. Hoje, nós somos livres. Se você já rendeu sua vida para Cristo, você não é mais escravo do pecado. Ok? Você não pode dizer para Deus que você foi, né? A culpa não era sua, que você era escravo. Ninguém pode dizer isso para Deus, aliás. Não é? Porque Deus te libertou do pecado. Né? Hoje você não é escravo do pecado. O mesmo poder que agiu em Jesus, ressuscitando ele dos mortos, entronizando Jesus, não é? É o poder que diz aí os versículos 5 e 6, que nos deu vida, nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais, juntamente com Ele. Tá? Então, a primeira coisa que Deus nos fez, Deus nos deu vida. Segunda coisa, versículo 5, versículo 6, juntamente com Ele nos ressuscitou. Né? Como assim, pastor? Eu tenho o mesmo corpo que eu tinha antes. Eu ainda não ressuscitei. Né? Mas o que Paulo está dizendo aqui? Se a gente entender que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, né? Isso. E a gente confessou os pecados, pediu misericórdia de Deus e nós somos escolhidos por Ele, não quer dizer que nós somos ressuscitados. Nascemos de novo. Essa condição. Amém. Nascemos de novo. Estávamos mortos e Deus nos trouxe a vida novamente. Ele nos ressuscitou. A identificação está Com Cristo. Você se identifica com Cristo, você se prostra aos pés do Senhor, pede a Ele o perdão dos seus pecados, pede para Ele te dar uma nova vida, é isso que Ele faz. Ele te ressuscita, mas não está falando fisicamente aqui, Ele está falando espiritualmente. Assim como Ele disse que nós estamos mortos, está falando espiritualmente, não está falando fisicamente. A linguagem é toda espiritual aqui, né? Então, Deus nos deu uma nova vida, Ele nos trouxe dos mortos. Deus nos deu uma nova posição em Cristo, ok? Ressurretos com Ele, juntamente com Ele. Ainda no versículo 6 diz que Deus nos fez... Mas eu estou sentado aqui ainda, gente. Que história é essa de estar assentado nos lugares celestiais? Deus, Ele exaltou a sua igreja, juntamente com seu Filho, diz aí, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, não é? Deus, Ele já garantiu a nossa posição com Ele em Cristo. Nós já temos casa cativa com Deus. Jesus falou, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus garantiu o seu lugar, desde que você creia em Cristo, desde que você seja uma nova criatura, não é? Então, Ele já nos vê assim, a obra de Cristo foi completa na cruz. Não está faltando mais nada para Jesus fazer, no que diz respeito à obra da cruz, ok? A obra da cruz foi completa. Então, Deus já nos vê como lavados, perdoados, nascidos de novo e assentados nos lugares celestiais. Não é?
Nós vamos ainda chegar lá no futuro. Mas Deus já terminou a obra que Ele tinha a fazer com relação à nossa salvação, né? Versículo 10. O que mais Deus fez? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha o que Deus fez, né? Deus preparou boas obras para praticarmos. A nova vida recebida por Deus naturalmente vai produzir frutos. Uma oliveira, que é um pé de azeitona, não pode produzir figo e nem uva. Ela precisa produzir azeitonas. Assim como uma videira precisa produzir uvas. Então, se você nasceu de novo, você precisa produzir os respectivos frutos, que é uma vida transformada, uma vida de boas obras, não de más obras. Fruto da salvação. Embora o texto é muito claro, nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para boas obras, para praticarmos boas obras. Entenderam a diferença? É um fruto. É um fruto. Não somos salvos por boas obras, ou seja, as obras não são aquilo que nos salva, a causa da nossa salvação, mas somos salvos para praticar boas obras. É fruto, é consequência, vem depois. Não é? O texto, aqui o versículo, também exalta a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele preparou as obras para que você pratique. Como que é isso, pastor? Não me pergunte que eu não sei. O texto diz isso, que Deus, Ele preparou isso antecipadamente. Ele é maravilhoso. Ele está contigo nisso, você não está sozinho. Ele preparou para você. Não é? É o que a Bíblia diz. Ele preparou as boas obras para você praticar, não é? Então, Deus é soberano, até nisso, até nesse detalhe. Até na escrita desse versículo, né? Porque sempre que eu leio esse texto, eu fico maravilhado com essa parte. Você já imaginou se ele coloca que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras? Se ele não coloca ali as quais Deus de antemão preparou, todo mundo ia achar que essas obras as obras que nós idealizamos e praticamos. Então aí traria mérito para a gente. Sim, acaba puxando, né, Maurício, um pouquinho, né? E interessante que a gente vai ver aqui, ó. Eu vou voltar nesses dois versículos, 8 e 9, tá? A motivação. Qual que é a motivação da intervenção de Deus? O versículo 4 fala, por que Deus fez isso? Por que Ele decidiu rasgar o céu e vir à terra? Né? Na pessoa do seu Filho Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu... por amor. Ontem, eu vi um filme. Qual é o nome do filme, Gabriel? Aquele filme cristão lá, evangélico? Esqueci o nome do filme. Mas a frase do filme era essa. Por quê? Mas por quê? O cara é incrédulo, o cara é cético. E ele é um jornalista que a esposa dele se converte, né? E ele fica louco querendo provar que ela está errada. Ele vai atrás de vários estudiosos e na conclusão das pesquisas dele ele chega à conclusão que é verdade. E que ele estava errado, ele se converte. E aí ele pergunta para o cara, mas por que Jesus fez isso? Aí o cara vira para ele e fala, por amor. Deus interveio na sociedade, na vida do homem, especialmente na vida da igreja, por amor. Essa é a razão que a Bíblia dá, por causa do seu grande amor, não é? Por causa do grande amor com que nos amou. E esse amor ele foi manifestado de duas maneiras. A primeira maneira, versículo 4, através da sua rica misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? Alguém sabe explicar o que é misericórdia? É algo que a gente não merece, né? Tudo isso provém do amor, né? Por exemplo, você pede perdão, Deus te perdoa. Aí amanhã ou depois você vai e pega de novo o mesmo pecado. Mas não tem que ter misericórdia, né? Não, tá certo, mas assim uma explicação mais clara. Mas fala do pagamento dos comprados. Ó, eu vou diferenciar para vocês misericórdia e graça, tá? Misericórdia é o seguinte, bem fácil de entender.
Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que a gente merece, que é o juízo, o julgamento. Então ele teve misericórdia, ele nos poupa do juízo, do julgamento, ok? Então a misericórdia de Deus é o ato dele nos poupar do seu juízo. Ele não dá aquilo que eu mereço, que é o julgamento, tá? E a graça é quando Deus dá aquilo que eu não mereço, que é a salvação. Então, a misericórdia é quando Deus não dá o que eu mereço, que é o juízo. Ele me poupa do juízo. E a graça é quando ele dá o que eu não mereço, que é a salvação. Não é? Então, o amor de Deus, ele é demonstrado dessa maneira. No fato dele não nos dar o julgamento e nos dar a salvação a todo aquele que nele crê. Não é? Então, a misericórdia de Deus e a graça de Deus estão aí no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A palavra graça aparece várias vezes aqui, não é? Então essa foi a manifestação, tá? O versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, e quando o Paulo fala isto, é uma palavra que se refere à graça mediante a fé, ok? Então, a graça mediante a fé não vem de vocês, nem a graça de vocês e nem a fé de vocês. Até a fé é um dom de Deus, é um presente que Deus dá. Não é? Ele concede a fé também. A gente já viu isso ano passado, estudando João aqui. Não é? A fé é o quê? É confiar, é aceitar, é crer, é se entregar. Não é? Fé não é somente aqui, ó, o intelecto. Não, eu compreendo. Fé não é só compreender. Fé é se dobrar, é reconhecer que Jesus é quem ele diz ser. E se entregar a esse Jesus. Né? Crer nas promessas da vida, né? Crer nas promessas da vida. Crer na Bíblia, na palavra de Deus. Importante isso. Porque essa palavra fé é muito usada. Tem fé que espera da fé, tem fé que espera da Isso. Mas aí não é isso. Não é isso. Não está prometido por Deus, né? Hã? Não está prometido por Deus. Não está prometido por Deus. Aquela esperança que o Carlos falou. Não é fé na fé, né? É fé em alguma coisa concreta. Fé na palavra de Deus. É fé em Jesus, na pessoa de Jesus. E por último, para encerrar, o propósito. Por que Deus fez isso? Versículo 7. Alguém lê para mim bem forte? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco, em Cristo Jesus. Olha só. Deus fez tudo isso para mostrar nos séculos vindouros. Olha a palavra suprema. Supremo já é o máximo do máximo, né? Supremo. A suprema riqueza da sua graça. Paulo usa palavras assim exageradas. Ela fala Hiperboliza, usa hipérboles, né? Para mostrar a grandeza de quem é Deus e da graça de Deus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. A glória da salvação nunca foi, não é e nem jamais será do homem. Deus fez isso para mostrar a sua própria glória, a sua própria graça, para todo sempre, os séculos vindouros, né? Para mostrar que Ele é o dono de tudo e que Ele merece toda a glória, né? Como o Maurício disse no começo, não tem um dedinho do homem na salvação. Não tem, mas eu criei. Mas a fé que você tem, que você creu, Deus te deu, sabia? Amém. Né? Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Então, para mostrar nos séculos vindouros, tá aí. A ideia central de hoje, da escola dominical, é que o grande amor, é mostrar o grande amor de Deus, que traz o homem da morte para a vida,
Ok? Aprendemos hoje que todos os homens estão mortos espiritualmente e condenados por causa dos seus pecados. Essa é a condição natural do homem, ok? Mas aí Deus interveio, né? Ele deu vida aos mortos e ele fez esses mortos. É claro, quando ele deu vida, ele ressuscitou, né? É uma coisa lógica. Ele deu vida, ele deu nova vida e fez essas pessoas, deu a essas pessoas um lugar com Deus para todo sempre. Ele também preparou uma nova vida de boas obras para ser vivida por vocês que se converteram, ok? E eu faço uma pergunta para você aqui: onde você se encontra nessa noite? Em que estado desse trajeto aqui, dessa caminhada que nós vimos hoje, você se encontra? Você ainda está morto nos seus pecados? Condenado por causa desses pecados? Eu disse no começo que morte é separação, é incapacidade de se comunicar, de se relacionar com Deus. Por mais que você faça suas orações, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você frequente a igreja, mas se você não se converteu, você ainda está morto, é o que a Bíblia diz. E todas essas obras que você faz, elas não passam do teto. Não é frequentar a igreja que vai dizer salvação. Com certeza. A fé, a graça. Com certeza. Certíssimo isso que você está falando. Ok? Onde você se encontra? Você já recebeu a nova vida pela graça, através da fé? Você entende então, ok, a condição natural de todos os homens? Você entende que o homem nasce pecador? E que Deus, por sua graça, mandou seu Filho para salvar todo aquele que nele crê, para dar nova vida, para dar um lugar no céu com Ele, e preparou boas obras para que esses homens vivam na sua vida, uma nova vida. Você entende isso? Conseguiu entender isso hoje? Segundo desafio, eu quero te desafiar, se você ainda não se entregou ao Senhor, a se entregar ao Senhor nessa noite. Se você compreendeu isso, eu quero te desafiar, renda a sua vida a Ele. É a decisão mais importante que qualquer um pode tomar na sua vida. O desafio 2, ele tem também uma divisão aqui, ó. Eu quero te desafiar a servir a Deus com sua vida. O versículo 10 diz que Deus preparou boas obras para que a gente pratique. E essas boas obras, na vida do cristão, elas estão relacionadas a um monte de coisa, né? Por exemplo, você recebeu de Deus o Espírito Santo e você recebeu de Deus dons e talentos. O que você tem feito com os seus dons e talentos? Você tem abençoado a sua igreja com seus dons e talentos? Você tem trabalhado para o crescimento espiritual dos seus irmãos? Isso é manifestar boas obras. Manifestar boas obras não é somente você ajudar uma senhora a atravessar a rua, você tirar um gatinho de uma árvore, não é? É bom fazer essas coisas, é bom. Mas boas obras é fazer coisas para glorificar a Deus. E Deus te deu dons e talentos para você glorificar a Deus, não é? Então é uma das áreas que a gente pode aplicar aqui, tá? Você pode também pregar o Evangelho. Isso é fazer boas obras, né? Anunciar a salvação para as pessoas. Então vamos orar. Então as aplicações são essas, né? Entregue a sua vida com fé nas mãos do Senhor. Se você ainda não fez isso, faz uma oração. Fala isso para Deus de todo o seu coração. O que eu tenho que falar? Eu não sei. Fala, Deus, eu quero dar a minha vida para o Senhor hoje. Eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu quero nascer de novo, conforme Paulo disse aqui em Efésios. Você já fez isso? Eu quero te desafiar a falar, Deus, eu quero dar melhor a minha vida para o Senhor. Eu quero me dedicar em boas obras para a tua glória. De verdade. Não quero usar uma máscara, né? Eu quero viver a vida cristã. Vamos orar? Meu Deus, obrigado pela sua palavra hoje em Efésios. Que texto lindo, Deus, que texto cheio de amor, Pai. O Senhor nos amou tanto, que deu o que o Senhor tem de melhor, que é o seu Filho amado. O Senhor entregou o seu Filho amado para morrer na cruz, Deus, em favor de todo aquele que nele crê.
Ó, querido Deus, obrigado. Obrigado por essa verdade bíblica. Obrigado, Deus, porque foi da sua vontade, Deus, fazer essa escolha, Pai. Eu peço que a Tua palavra possa incomodar os corações aqui nessa noite, que porventura ainda não se renderam ao Senhor, Pai, que o Senhor possa trazer vida, Deus, dentre os mortos, Senhor. Também eu quero orar pela igreja, aqueles que já se entregaram ao Senhor, já se converteram de verdade, Pai. Eu quero pedir que o Senhor nos incomode a vivermos uma vida consagrada ao Senhor, Pai, para vivermos usando nossos dons e talentos para o Senhor, para a edificação da igreja, para vivermos pregando o Evangelho, Deus, aos perdidos, servindo da melhor forma que pudermos, Deus, o Senhor com as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por esse trecho, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, a gente vai partir para o final do capítulo 2, versículos 11 a 22, tá? Qualquer dúvida, você pode procurar depois do culto, tá? A gente conversa.